partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, eu sou grata a Deus, porque o Senhor tem nos socorrido. Então a vitória vem, nós nos esforçamos sim, mas vem da parte do nosso Deus. E muitas vezes, amada igreja, nós não compreendemos que Deus está no controle de tudo e que Ele faz pelo melhor. Às vezes não entendemos porque passamos em certos lugares, porque chegamos em certos lugares, mas Deus tem um propósito em tudo. Muitas vezes não entendemos como assim, pastor? Não entendemos porque estamos desligados das coisas do alto e preocupados muitas vezes com a nossa situação, com aquilo que estamos vivendo naquele exato momento. Então eu convido a você a louvar a Deus, agradecer a Deus pela salvação. Porque quando vemos está passando tão rápido, hoje já é dia 14 de janeiro, e quando vimos, passou o ano, estamos na mesma situação. Nós temos que agradecer a Deus, porque um coração grato, o Senhor começa a agir de uma forma que nós nem esperamos, como Deus vai agindo e por que passamos por aquelas situações, e quando nós entregamos, nós confiamos, que vemos que Deus está agindo mesmo quando tudo diz que não. Uma voz nos encoraja a prosseguir, e talvez essa voz venha do missionário, venha através de um louvor, venha através quando você silencia, que você escuta o teu coração, o Senhor falando no teu coração, ministrando no teu coração, vai, porque eu estou contigo, você não está sós. A palavra diz isso e eu creio nisso, mas muitas vezes os barulhos do mundo, eles vêm para nos intimidar. E quando está perto, entenda bem, quando está perto de uma grande vitória, nós temos um levante muito grande. Porque o inimigo sabe que depois que nós tiver posse de vitória, ninguém vai mais nos tirar. E ele sabe muito bem, por isso que ele quer fazer nos recuar, ele quer fazer um barulho grande usando pessoas próximas, às vezes usando até pessoas de longe, através de mensagem, através de coisas que tu escuta, para você parar. Mas nessa caminhada tem gigante? Tem. Tem muralhas? Tem mar para passar? Tem. O que significa esse gigante, pastor? Às vezes uma enfermidade, às vezes uma separação, às vezes um desemprego, uma situação financeira difícil. Quantos que estão passando, que receberam um diagnóstico do médico, onde o médico já deu a sentença que diz que não tem mais jeito, tem que fazer daquela forma. Mas você vai confiando no Senhor, porque Ele diz, quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir, você vai passar. Mas há uma diferença quando eu passo com Deus e quando eu passo sem. Eu já falei isso aqui há muitos anos, eu fiquei desempregada. E eu não conhecia Jesus. Foi um desespero muito grande. E quando eu conheci Jesus, eu passei novamente. Eu disse, Deus, mas eu já passei, o Senhor disse que passa só uma vez. Não, você passou sem mim, agora você vai passar comigo, agora eu te sustento, agora você vai orar e eu vou mandar o maná, eu vou enviar o maná, mas vai ser o maná do dia, não vai ser um caminhão cheio de alimento que vai chegar, vai ser uma sacolinha para você comer naquele dia, mas eu vou te sustentar. Quando o Senhor sustentou o profeta lá no Vale de Queride, no Rio de Queride, era todo dia. Todos os dias ele mandava o alimento. Então não é uma coisa que vai estocar, porque já pensou se ele tivesse estocado alimento lá no lado, perto do ribeiro? Não.
E muitas vezes nós estamos vivendo numa situação assim que, como no Vale do Ribeira, está escondido, mas o alimento vai chegar, a provisão vai chegar. Eu vejo que tem pessoas desesperadas, entram nas redes sociais, entram no meu PV toda hora, pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu nunca fiz isso. Porque, em primeiro lugar, eu tinha vergonha da situação que eu estava passando. Em segundo lugar, o Senhor me ensinou que eu tenho que levar os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. É Ele que provia para mim, para que eu vou ficar passando vergonha, falando para todo mundo da minha situação. Porque nem todos sabem do que você está passando. Então você precisa orar e Deus vai prover se é realmente que você precisa. E hoje, com tantas situações que nós passamos, tu não sabe se realmente a pessoa está precisando ou se realmente a pessoa está ali querendo te extorquir. Porque tem dias que no mesmo dia, às vezes, 5, 6 pessoas, até mais ou até menos, vêm pedir para mim ajuda financeira. Não, eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu tenho como ajudar espiritualmente, te ensinando, não te dando o peixe, mas te dando o anzol. É necessário, sim, muitas vezes a gente dá o peixe, sim. Quando a pessoa está muito debilitada, quando a pessoa já não tem mais o que fazer, você conhece a pessoa, você está vendo a situação da pessoa, você vai estender a mão, sim. Mas não é aquele que pede para você, é aquele que você vê que Deus toca no teu coração. Que você muitas vezes até precisa dar um abraço. Que você precisa olhar para aquela pessoa, dar um bom dia. Como é difícil hoje você ver as pessoas se encontrar, se cumprimentar. Parece que pior do que os animais, porque os animais, se tu encontra, se tu vê. Se tu vai aí numa cidade, numa praça, onde tem os donos dos pets ali que vão caminhar com os seus pets, quando eles se encontram, eles vão se cheirar. Não vão? Às vezes até vão se estranhar um pouquinho, mas eles vão se cheirar. E hoje em dia o ser humano está tão frio que ele não cumprimenta mais, que ele não conversa mais, que ele não olha nos olhos, porque esfriou por causa essas redes sociais, muitas vezes que não sabem como usar. Estão com o aparelho ali na sua mão e não olham para aquela pessoa que está próxima dela. Aleluia. Então, o Salmo 98 nos convida a louvar ao Senhor por amor da sua salvação. Deus nos tirou do charcal de lodo, aonde nós patinávamos, aonde nós não conseguíamos sair. Quanto mais nós tentávamos sair, mais nos afundava. E hoje o Senhor está nos renovando, o Senhor nos tirou e colocou nossos pés sobre a rocha. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. A mão do Senhor que nos alcançou a vitória. Ah, pastora, mas eu estudei, eu me esforcei. Sim, você fez sua parte, Deus fez a dele. Porque não adianta você estudar, não adianta você se esforçar, se Deus não abre uma porta de trabalho, não adianta, porque você não vai trabalhar. Por mais que você se capacitou. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então Deus vai te capacitando, Ele vai te ensinando e Ele vai te dando vitória. Nós temos que reconhecer que é o braço do Senhor que nos deu vitória. Nos trabalhos da casa que você faz, no trabalho na tua empresa, no trabalho aonde você está trabalhando. Eu trabalhei muitos anos no hospital e hoje eu vou lá, quando eu vou acompanhar alguém, eu fico observando, meu Deus, como que Deus me deu graça. Eu nem sabia que era o Senhor que estava comigo, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito cansativo, é um trabalho que tu não vê lá alegria, você só mais vê tristeza. Eu até via porque trabalhava na maternidade. E via a alegria daquelas crianças nascendo, aquelas famílias felizes com o nascimento das crianças. Mas quando você trabalha numa área ali onde tem pessoas que estão morrendo, pessoas que estão ali vegetando, como é difícil, querendo ou não, isso acarreta no nosso emocional. E hoje eu vejo que foi a mão do Senhor. Na época eu confesso que eu não reconhecia, mas hoje eu reconheço.
O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos da nação. O Senhor fará notória a tua vida. Talvez ninguém observa, mas você vai ver e Deus vai mostrar que Ele é na sua vida. Mas você precisa passar pelo processo, você precisa se alegrar em Deus, nas tribulações, nas provas que você passa. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viverão a salvação do nosso Deus. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria. Regozijai-vos e cantai louvores. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te agradeço pelo sol, pelo ar que respiramos, pela chuva, pelo vento. Em momentos nós não gostamos do vento, em momentos nós precisamos do vento, quando está o calor, quando está tudo abafado. Nossa, quando vem um vento como é bom. E assim é na nossa vida espiritual, há ventos que vêm, parece que vai nos destruir, mas não vai. Vai tirar as impurezas, vai tirar aquele calor que você está passando, dessa prova difícil. Vai trazer um refrigério para a tua alma. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. Com trombetas e sons de buzinas lutai perante a face do Senhor. Brame o mar e sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palma, regozijam-se as montanhas, também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, e julgará o mundo e o povo com equidade. Então não julgue ninguém, quem julga é o Senhor, Ele virá e julgará. Ele vai fazer notória aquilo que você está vivendo, você vai ver. Quando o tempo chegar, Deus vai abençoar você, mas você precisa passar pelo processo. Você precisa suportar este fogo. Os grandes homens, os grandes líderes religiosos que passaram antes de nós foram provados. Eles não chegaram e sentaram no trono, não. Foram provados no cantinho, da humilhação. Foram provados na prisão, foram provados no deserto, foram provados na rejeição, na enfermidade. E nós temos exemplos e tu acha que comigo e com você vai ser diferente? Não adianta eu chegar aqui e dizer, tem vitória, só vitória, só vitória. Não! Se eu não tomar uma posição, se eu não me levantar e dizer, não, Jesus, eu tô aqui, ó, eu tô em pedaço. Eu sei que eu vou para a olaria, mas eu sei que o Senhor pode me renovar as minhas forças. Eu sou desprezada por muitos. Eu sou humilhada por muitos, eu sou rejeitada por muitos, mas o Senhor não me rejeita, porque Ele não coloca os cacos do vaso fora, não. O mundo coloca, o mundo despreza. E nós também, incluindo nessa parte do mundo, quando tem uma pessoa, ontem cheguei numa loja, comecei a conversar com a pessoa e sobre o alcoolismo, sobre os vícios, que ela me contando que ela perdeu um irmão para os vícios. E ele não conseguia se libertar daquilo, mas o que é isso? E eu fui falando com ela, eu disse, não, isso aí ó, é uma maldição hereditária que tem que ser quebrada, que tem que ser orado. Então a gente às vezes não sabe por que vai em certos lugares. Mas Deus dá graça. E nós falando do amor do Senhor, como que a gente compreende que hoje o mundo pode desprezar, mas Deus não despreza, Ele pega. Se você aceita Ele como teu único e suficiente Salvador, e Ele nos corrige porque Ele nos ama. Eu aceitei Jesus e daí eu não tomei atitude, eu não sou uma nova criatura, nada vai mudar na minha vida se eu não quiser que mude. Deus não invade, Deus não arromba os nossos corações, Ele está à porta batendo. Se você entrar, se você convidar Ele para entrar, Ele vai entrar, Ele está aí. Ah, mas a pastora, Deus, o Senhor pode entrar em certas áreas, mas nas minhas finanças não. Aqui não vai mexer, porque aqui eu que controlo.
Aqui nem meu marido não controla, aqui nem minha esposa não controla. É eu que vou controlar. Deixa você vai controlar até quando? Até quando que você vai poder controlar? Até quando o Senhor disse, até aqui tu veio, mas aqui tu não vai mais. E daí você vai controlar o quê? Quando Ele permite acontecer, como aconteceu com Jó. Então nós temos que saber que tudo vem das mãos do Senhor, tudo vem da parte do Senhor. Todas as bênçãos, tudo aquilo que eu tenho é consagrado a Deus. Então eu tenho que cuidar o que eu faço. O meu corpo é consagrado a Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso usar o meu corpo para fazer coisas erradas. Eu tenho que cuidar do meu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Mas eu não vou usar os membros do meu corpo. E como nós pecamos com isso, muitas vezes usamos as nossas mãos, apontamos o defeito dos outros, usamos os nossos olhos, vimos coisas que não é para ver, ouvimos coisas que não é para ouvir. Nosso coração, às vezes, é um depósito de lixo. Eu tenho observado que na minha rua, às vezes, a coleta do lixo, às vezes é na segunda, às vezes é na terça, às vezes é na quinta. Tu põe na segunda-feira. Aí não passa, daí vai juntando. Chega quinta-feira, tá lá transbordando um cheiro ruim, um mau odor. E muitas vezes nós fizemos isso no nosso coração. Não, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou. E você vai colocando, e começa a dar mau odor. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Está fazendo o teu coração um depósito. Esquece da salvação que Deus veio para nos libertar, para tirar essas tranqueiras do nosso coração, para derramar o bálsamo, para dizer, não, eu não vou guardar mais isso aqui. Eu vou tirar, porque eu quero adorar a Deus. E um coração que não é grato não consegue. Então, eu louvo e agradeço a Deus porque Ele tem me escolhido e eu sei que a minha vitória, quem me alcança a vitória é o Senhor. Permite muitas vezes, quantas vezes eu estava numa situação que eu pensava assim, meu Deus, daqui não tem mais jeito. E o Senhor ia me conduzindo, me levando aqui, me levando ali e consegui me levantar com a mão do Senhor sobre a minha vida. Porque Ele prometeu que estaria comigo. E Ele está com você nessa situação que você está passando. Mesmo triste, mesmo angustiado, reprima a tua voz de choro e começa a se levantar e começa a profetizar e dizer, a minha vitória vem da parte do meu Deus. Do meu Deus, que tudo pode, que para Ele nada é impossível. E se o Senhor fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque eu fico observando quando o Senhor passava na multidão, muitos eram curados, outros não eram curados. Por quê? Eu até hoje não compreendi muitas vezes. Será que faltou fé? Será que faltou fé? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu dizer, eu estou junto com a multidão servindo Jesus. Não. Jesus não olha para a multidão, Ele olha para o teu e para o meu coração. Um coração quebrantado diante do Senhor. Um coração que sabe que dependemos dEle, que todos os dias nós temos que nos colocar diante do Senhor, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pelos meus pecados, porque eu estou perdida. Mas tem pessoas que só vê os defeitos dos outros e não reconhece que é pecador. Não reconhece que precisa da graça de Deus para se levantar. Quando eu reconheço que eu preciso como leproso, Senhor, se quiseres, pode limpar. Imediatamente o Senhor diz, eu quero ser limpo. Mas se você não reconhece as tuas fraquezas e não mostra para Jesus como que Ele vai te curar. Ele sabe, mas você precisa dizer para Ele, Senhor, é aqui que eu sou fraco. Eu sempre caio nos mesmos erros. Eu quero dizer para você, se você tem uma casca de banana ali que você pisa e você resbala todos os dias, tira. Não adianta você ficar aí arrumando desculpa. Pega e limpa. Tira dali. Não jogue mais naquele mesmo lugar para você cair. Tira teus olhos daquele lugar. A palavra do Senhor diz que se teus olhos fizer pecar, arranca. Mas não é para te arrancar o teu olho, é para tirar os olhos daquela situação. Como ontem conversando com uma irmã sobre um louvor. Inclusive esse louvor que eu coloco no início, no fundo musical aqui.
Alguém pegou esse louvor, colocou uma letra, não sei como que a letra não vai falando o que ele está cantando, e a pessoa já começou a ver os defeitos. Já começou a ver os defeitos. A letra é linda, o que ele está dizendo é lindo, mas estava escrito de outra forma, e a pessoa criticando. Tem pessoas que são assim, não absorve o que é bom e fica com o que é ruim. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha purificar os nossos olhos. Porque se eu for para um culto, numa igreja física, eu não fico olhando as vestes do pastor, eu não fico olhando a cadeira, eu não fico olhando como que está aqui, como que está ali. Não, eu vou lá, eu quero ouvir a palavra. E a palavra está sendo limpa, a palavra está sendo verdadeira. Agora que alguém fez alguma coisa, que escreveu, que colocou embaixo as palavras, porque às vezes quando está captando a nossa voz, realmente não está saindo realmente aquilo que eu estou falando. Talvez uma palavra foi falada um pouquinho muito rápido, ou ali captou diferente. Mas o que eu estou ouvindo, a pessoa não estava ouvindo, ela estava vendo, porque ela estava olhando para criticar, com os olhos críticos. Quando é uma crítica construtiva, amém? Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te louvar, quero te glorificar, Senhor, pelo amor da tua salvação, porque deste teu único Filho, Senhor, para morrer naquela cruz por nós. Que as tuas mãos venham nos amparar, Pai, que teu braço santo nos traz a vitória, Pai, que nós vamos reconhecer que nós somos dependentes de ti, Deus. Nos abraça neste momento, Pai, porque eu sei que comigo e com o meu irmão, com a minha irmã que ora neste momento, Senhor, estás. Eu te louvo e te agradeço, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem proporcionado na minha vida. Por às vezes, Pai, quando eu estou cansada, Pai, quando eu estou sem força, mas eu olho para o alto, Pai, eu me levanto, eu me esforço, eu me levanto e o Senhor me renova. Quantas vezes, Pai, eu não entendia isso, Pai, eu achava que reclamar resolvia. Mas hoje, Pai, eu aprendi que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Que o Senhor até muitas vezes permite nós nos enfraquecer fisicamente, Pai. Para saber que quando nós vamos até a Ti, quando nós te tocar, nós vamos ser renovados, nós vamos ser restaurados, nós vamos ser curados. E se o Senhor não curar naquele exato momento, Pai, o Senhor nos dá graça para suportar. Porque a Tua graça nos basta. Quando Paulo, Senhor, ele orou uma vez, ele orou outra vez, na terceira vez. As duas vezes ele ficou sem resposta. Mas a terceira vez o Senhor disse, a minha graça te basta. Quantas vezes aconteceu isso comigo, Pai? Que a Tua graça nos basta, mesmo eu não vendo, mas eu creio. Porque tudo posso em Ti que me fortalece, Deus. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuida dessas vidas que estão orando juntamente comigo nesse exato momento, Pai, que estão apresentando suas causas impossíveis, que estão apresentando sua saúde, Pai. Apresentando, Senhor, a sua família, os seus filhos. Quanto sofrimento, Pai, das mães, dos pais com os filhos que são usuários, que são dependentes químicos, Deus. Que o Senhor possa entrar na raiz deste problema, Deus, e libertar essas vidas que estão prisioneiras, Deus. Mãe, Senhor, que cuida dos seus filhos com autismo, Pai, com um problema de saúde, Deus. Que o Senhor venha dar graça. Que o Senhor venha sustentar tuas filhas nas tuas mãos, meu Deus. Abençoando, dando graça, dando força para essas crianças que muitas vezes ficam irritadas, Deus. Só Deus sabe. Aqueles que cuidam dos enfermos, Pai, muitas vezes nós oramos pelos enfermos, mas esquecemos de orar por aqueles que estão ali do lado do seu familiar. As portas das UTIs, Deus. Quanta angústia, quanta aflição. Não sabe, Pai, o que está acontecendo naquele exato momento lá dentro, Pai.
Mas eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha visitar cada vida, que o Senhor venha restaurar as forças, que o Senhor venha dar equilíbrio, Pai, que o Senhor venha consolar, Pai, aqueles que choram nesse exato momento, com a perda dos seus familiares, Pai, que o Senhor venha consolar os corações, porque só o Senhor pode fazer isso. Pai, eu te peço, Pai, visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, meu Deus. A nossa nação brasileira, Pai. O Senhor sabe o caos que estamos vivendo, Pai, mas nós não queremos olhar para o homem, não, Pai. Nós queremos olhar para Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro, que a Tua mão e o Teu braço santo vem nos alcançar a vitória, Pai, onde nós achamos que está tudo perdido, Pai. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Sopra teu Espírito Santo, Pai, tira essa nuvem de escuridão que paira sobre as casas, Pai. Sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai, todas as desavenças, toda a raiva, todo o ódio, todo xingamento, Pai, palavras, Senhor, que nós ouvimos todos os dias, meu Deus. Muitas vezes proferidos dentro da nossa própria casa, no trabalho, Pai, onde passamos. A Tua palavra diz, Pai, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Que o Senhor quebra o arco do forte e despedaça a lança, Pai. Todas as palavras negativas contra a nossa vida, os tomaras, os dedos que apontam, o ciúme, a inveja, que o Senhor venha repreender. Cobre os umbrais das nossas casas com o Teu sangue, Pai. Passa, Senhor, uma revista em cada cômodo da nossa casa, Pai. Aonde, Senhor, há um espírito das trevas, Pai, de enfermidade, de opressão, de depressão, que o Senhor venha repreender agora, Pai, venha exterminando o poder das trevas, Pai. Afasta de nós o mal, Pai. Quantos levantes, Pai, eu te conversando com pessoas, Pai, até para compartilhar, Senhor, nos grupos cristãos, que se dizem cristão, Pai, é tanta contenda, tanta mesquinharia, Pai. É tanto levante, Pai. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Deus, porque o Senhor não deixa nós parar, não deixa nós desistir, Pai. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, que estão na frente desse trabalho, os embates são tantos, Pai. Quanto mais à frente, Pai, mais pancada, Deus. Mas que o Senhor venha revestir com a Tua graça, com a Tua força, que o Senhor venha renovar, Pai, as nossas armaduras, meu Deus. Nos revestir, Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim, Senhor, contra as potestades do mal. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos. Abençoa as vidas, Pai, que tem pedido oração, Pai, por situações familiares, meu Deus, por situações de enfermidades, Pai. Portas de trabalho, meu Deus. Abre essas portas, Pai. O teu filho e tua filha está batendo, está pedindo, Pai. Até fez um voto contigo, Pai. Processos que estão parados na justiça, Pai. Esse dinheiro que está bloqueado, meu Deus, que o Senhor venha ensinar o teu filho, a tua filha. Porque é no tempo certo, Pai, que o Senhor vai ensinar. Como ele vai ser conduzido, Pai. Como ele vai administrar isso que o Senhor quer colocar nas mãos. Por isso que nós precisamos passar pelo processo, Pai. Para ter sabedoria, para ter discernimento. Aonde investir, como gastar, como fazer, Pai. O que comprar. Não para satisfazer os nossos deleites, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. E hoje, Pai, eu necessito de sabedoria, de graça, Pai, de ânimo, de força. E assim eu peço para os teus filhos, para as tuas filhas que estão orando, Pai, juntamente comigo nesse exato momento. Eu te peço para as nossas criancinhas, Pai, para os meus netinhos, assim, todas as crianças, os jovens, adolescentes, que o Senhor venha ajudando, que o Senhor venha levantando, Pai, que o Senhor venha abençoando toda a manipulação da mente das nossas crianças, Pai. Pai querido, Pai amado, dá força, dá graça, livra do abuso, do estupro, da violência. E fica conosco, Pai. Fica conosco neste momento, porque eu sei que o Senhor está conosco em todo o tempo. E nada vai fazer nos parar, Pai. Eu te peço agora, nos fortalece, Deus. Fortalece com a Tua graça, Pai. Com a Tua unção,
com o teu poder, Pai, que nós somos renovados, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo. E eu creio, Deus, eu creio, Pai. Aleluia. Comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Pai, em todo esse sofrimento que estamos passando, Deus, Cada dia o teu sustento. nos sustenta com a tua destra, Pai. E graça pra cumprir o mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo. Glória a Deus. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, Estás comigo em todo tempo. Aleluia. dai-me tua vida, teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando. O Evangelho Santo proclamando. A face do Senhor Jesus buscando. E sempre do pecado Sim, estás comigo em todo tempo. Vai dizendo aí, o Senhor, estás comigo em todo tempo. Tu és o meu maná, tu és o meu alimento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque tua destra nos traz a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E eu sou Ministério Orais Sem Cessar.